Ei, Sim. bem-vindo a todos os alunos. Hoje nós vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E quem vai ensinar para a gente é o nosso professor Zito. Zito, pode começar. Obrigado, professor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade que nos deu o dia de hoje. Antes de mais nada, vamos pedir a Deus em oração. Oremos. Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo. Obrigado, Deus, por nos dar esse tempo. Queremos estudar a palavra sua. Pedimos para que traga a sua bênção no meio de nós todos que estamos aqui, para podermos perceber aquilo que está escrito nas suas sagradas escrituras. Abre os nossos corações. Eu uso-me como alto-falante que vou aqui ensinar para os alunos e também para os alunos que vão aqui perceber, para poderem perceber e levarem algo que vai lhes servir o dia que o Senhor voltar a encontrar firme na sua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. 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 A nossa lição de hoje, vamos falar sobre a Bíblia. O nosso tema, vamos falar a importância da Bíblia, como é que nós vamos confiar a Bíblia, se a Bíblia é uma palavra de Deus. Então, a própria Bíblia também vai nos responder no dia de hoje. A Bíblia é uma coleção de livros, composta por 66 livros e dividida em duas partes. A primeira parte, que é o Velho Testamento, e a segunda parte encontramos o Novo Testamento. O Novo Testamento, vamos abrir a segunda carta de Paulo ao escrever ao evangelista Timóteo, para confirmar que realmente essa palavra é de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos levar nossos livros, abrir a nossa Bíblia no livro, na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até 17. Quem pode ver aí, pode ler para mim, por favor? Vou ler. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16 até 17. No 16, a palavra diz: no 16, a palavra diz:
Desculpa, professor, tenho problema de visão e sendo noite também não consigo ver bem. Então estou tendo dificuldade de ler. Você acha que não vai conseguir? Já consegui, agora vou sim. Já acendi a lanterna. Sim. E 16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus, a fim de 17, a fim de que querem servir a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Aqui estamos a ouvir a palavra de Paulo. Ele estava a informar ou a falar com o evangelista Timóteo, era um jovem, e a lhe confiar ou a lhe confirmar, a dizer que toda a Bíblia ou a Bíblia é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus serve para ensinar, corrigir, educar, a fim de que o homem de Deus seja apto para fazer a boa obra de Deus. Ela é útil porque serve para ensinar, ensina para nós podermos perceber o que os escritores falaram, o que se falaram da sua vontade ou a vontade de Deus. E também pode corrigir os nossos erros. No momento que nós estamos a ler, a ensinar a Bíblia, ela nos revela aquilo que nós somos, conforme aquilo que está escrito ali. Então, se tenho erros, e a própria palavra de Deus vai me ensinar. E também pode me corrigir para eu poder andar num caminho certo. Então, aqui, a partir daqui, o próprio Paulo, a confirmar essa parte, nós também hoje devemos confirmar ou confiar que realmente a palavra de Deus, ou a Bíblia, é a palavra de Deus, inspirada por ele, e usou certos homens para poderem escrever. E também fomos ver que a própria palavra de Deus é comparada com uma espada de dois gumes. O autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que, vamos ler, vamos encontrar lá o que diz. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12, o que a palavra de Deus diz. Vou ler. A palavra de Deus é viva e mais poderosa e cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até ao íntimo da pessoa, até a união da alma e do espírito, e até onde os ossos e a medula se juntam. Por isso, Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração humano. Aqui também o autor de Hebreus está-nos aqui a mostrar que a própria Bíblia é comparada com uma espada de dois gumes que cortam dois lados. E essa espada, estamos a ver que corta em dois lados. Então, se corta em dois lados, significa que também
além de cortar, pode proteger. E posso dar o exemplo no hospital, podemos usar um exemplo no hospital. Tem um instrumento que se usa lá para poder fazer uma operação, uma cirurgia, chamado bisturi. É um instrumento cortante. Aquele instrumento o médico usa para poder operar, salvar a vida de uma pessoa e também, por sua vez, se ele não usar bem, pode cortar aquela pessoa. Então, a Bíblia também tem essa particularidade. Ela serve para nos proteger ou ensinar para nós podermos sair do perigo ou mudar de comportamento e também, por sua vez, pode nos dirigir para podermos mostrar o bom caminho. Por essa razão, em paralelo com aquilo que o Paulo disse para Timóteo, serve para corrigir, serve para ensinar. Então, essa particularidade de cortar bem, cortar de um lado, então serve para cortar ou para ensinar e, por sua vez, também pode condenar a própria palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 12, diz que a palavra de Deus, ou a própria, ele não vinha, não será ele a condenar, mas sim a própria Bíblia que vai nos condenar. Então, estamos a ver aqui a importância da Bíblia para nós termos em consideração, para levar essa Bíblia a ser o nosso guia para chegarmos até ao dia que o Senhor voltar, nos encontrar firme na sua palavra. Então, aqui estamos a ver a importância da Bíblia, por que ela serve para nós e o que ele vai nos levar para poder nos educar ou nos mostrar o caminho certo, chegarmos ao seu Pai. Se nós também manusearmos mal, conforme o Hebreus diz ali, que outra parte que corta, então a partir daí também, se nós manusearmos a Bíblia também vai nos condenar. Então é preciso, para manusear bem, precisa estudar. Essa razão que estamos aqui, eu aqui estou diante de vocês a ensinar-vos ou a mostrar-vos para poder aperfeiçoar essa particularidade da Bíblia que tem. Se nós não manusearmos bem, essa própria palavra vai nos condenar. Mas se nós manusearmos bem, essa palavra também vai nos ensinar. Ouvimos muito bem a importância da Bíblia, que ela serve para ensinar, é útil para ensinar, também corrigir e educa-nos para mudarmos nosso comportamento para um homem apto para fazer boa obra de Deus. Então, para fazermos boas obras para Deus, precisamos aprender a Bíblia, ouvirmos a Bíblia, o que é que nos ensina, para podermos alcançar aquilo que Deus nos recomenda ou nos manda. No Antigo Testamento também, lá, o povo ou era enganado por causa daqueles que eram dados para poderem dar lição, para poderem ensinar o povo. Mas, por uma vez, aqueles sacerdotes não consideravam ou não ensinavam as pessoas qual é o comportamento que podiam andar e o que Deus queria para que eles pudessem seguir a palavra de Deus. Por isso, muitas das vezes, o povo era desobediente, muitas das vezes o povo era condenado, muitas das vezes o povo era desviado para poder entrar no caminho errados, porque os sacerdotes não davam, ou os homens de Deus não davam aquilo que era a essência que Deus queria. E hoje em dia também se nós não levarmos a Bíblia como uma ferramenta que vai nos levar à salvação, sabermos ensinar as pessoas, também essa própria Bíblia podemos levar as pessoas a um caminho errado. Então, para não chegarmos a esse ponto de levar por caminhos errados, porque também seremos condenados nós, como os homens que ensinam a palavra, e também aqueles que ouvem a nossa mensagem. Então, precisamos aprender, precisamos levar a peito aquilo que estamos aqui a ler, aquilo que estamos aqui a aprender, para podermos levar a mensagem boa
para salvar as pessoas que nos ouvem e as pessoas também que salvar a nós e salvar as pessoas que nos ouvem. Voltamos para o Antigo Testamento, Oséias capítulo 4, versículo 6. A palavra lá diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas essa falta de conhecimento foi por causa daquelas pessoas que ensinavam, daqueles sacerdotes ou daqueles homens que diziam que eram de Deus, mas ensinavam mal e as pessoas foram desviadas. Então, essa culpa também pode recair para nós hoje em dia, nessa nova era cristã que estamos. Temos o Novo Testamento já completo, o livro todo completo. Não há motivos das pessoas estarem desviadas se nós não levarmos aquilo que é a verdadeira palavra de Deus. Então, precisamos ter armaduras fortes para conhecermos a palavra, o que ela quer, e também podermos mostrar às pessoas o que a palavra de Deus quer. Dos nossos cultos, das nossas palestras, devemos usar aquilo que a palavra diz e manusear bem, poder ensinar como é que é preciso fazer para as pessoas mudarem do comportamento, seguirem um caminho, porque também esse prêmio que eles vão receber será o mesmo prêmio que nós vamos receber. A palavra de Deus é essencial, a sua essência é baseada, na verdade, naquele capítulo de 2 Timóteo fala de tudo. É a partir dali que a palavra de Deus, na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, dá para confiar. Dá para confiar. Porque no Antigo Testamento vimos que as pessoas que não andaram bem no caminho de Deus morreram. As pessoas que não viram a palavra de Deus também desviaram-se do caminho. E Deus repreendia eles, castigava eles e morriam. Mas hoje em dia nós temos essa sorte até, porque Deus nos deu tempo e a nossa consequência, a nossa morte não vai ser logo de imediato, agora em vida, mas sim no dia que Deus prometeu, no dia que Jesus Cristo há de vir julgar as pessoas, aquelas que não obedecem à palavra de Deus. Então, nós temos essa oportunidade, fomos dados um tempo livre para podermos mudar de comportamento, receber a salvação, receber o batismo e seguir aquilo que são os mandamentos de Deus. Essa é a nossa sorte que temos a partir de hoje, assim que estamos aqui a estudar. Devemos confiar naquilo que está escrito e nós que estamos aqui a ensinarmos aquilo que está escrito e fazermos aquilo que são as orientações da própria palavra de Deus. Só assim teremos acesso todos, se confiarmos na palavra de Deus, teremos acesso todos e receberemos o galardão quando Jesus Cristo voltar no dia que ele mesmo ou reservado, seu pai reservou para poder vir aqui na Terra ou lá voltar para poder mudar ou acabar com esse mundo cheio de problemas, um mundo quebrado. Então precisamos voltar para Deus continuarmos a viver numa vida de paz e de amor. Minha aula vou encerrar por aqui, mas antes de mais nada, deixar se alguém tem uma dúvida, pergunta, para poder encerrarmos a nossa aula. Bem, irmãos e alunos, hoje a nossa aula é muito boa. Nós vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. É uma aula muito boa, onde nós vamos saber umas coisas sobre a Bíblia. E quem vai ensinar é nosso professor Jordão. Jordão, com você a aula. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro vamos louvar, vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos guie em tudo que vamos fazer. Oremos. Santo Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, estamos aqui nesse momento que queremos aprender a sua palavra. O Senhor
pedimos o seu Espírito que venha estar perto de nós para podermos conduzir nessa aula que aqui vamos iniciar. Abre os corações dos irmãos que lá vão receber e também me abre a mente de falar a sua santa doutrina do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós pedimos e te agradecemos. Deixamos nas suas mãos. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos hoje aprender a nossa palavra de Deus. O tema, como o nosso irmão, professor Luizinho, já adiantou-nos enfatizar, a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o nosso tema. E antes de entrarmos na escritura, eu quero primeiro dar essa introdução. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus é o autor da Bíblia que escreveu, que inspirou os homens para poder escrever. Ele usou os homens para poder escrever como a Bíblia foi escrita com os homens, ele usou como se fosse a caneta. Então, é aqui que diz a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia é um livro que é muito lido. Desculpa, a Bíblia, irmãos, vamos dizer que a Bíblia é um livro que é muito vendido a nível mundial, em particular no Brasil também, bateu recorde. Lá vende-se e produz-se muito, mas será que essa Bíblia é corretamente lida para muitas pessoas? Aqui vamos apanhar que não. Algumas pessoas usam a Bíblia como um exemplo de enfeitar na casa. Pode passar um dia sem ler a Bíblia, mas eles podem adquirir a Bíblia só para enfeitar no carro, para pôr dentro da casa. Mas essa é que é a maior sorte das pessoas que não sabem usar a Bíblia. Mas ela é muito vendida e é muito produzida no Brasil. Quando assim, também a Bíblia são dois livros a destacar, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento é um livro que falou sobre a vinda de Jesus Cristo. A altura era antes de Jesus Cristo nascer, mas os profetas foram em algumas indicações a saber que o Antigo Testamento mostrava como sombra. Essa sombra estava a falar de Jesus Cristo, era antes de nascer. E também o segundo livro é o Novo Testamento. Esse Novo Testamento veio se usar depois de Jesus Cristo morrer na cruz, é quando já o Novo Testamento existiu. Isso podemos dizer que a partir de no ano 90, o livro já começou a sair para todo mundo no ano 90, depois de Cristo morrer. Essa parte que só queria fazer perceber aos irmãos. E agora podemos já
seguir com a nossa lição de hoje. Estávamos ouvindo o nosso professor, o professor Zito. Ele falou também sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Ele se deu-nos com algumas passagens bíblicas no 2 Timóteo 3:16 a 17, lá onde se confirma que toda a palavra, toda a Bíblia, toda escritura é inspirada por Deus. É verdade que é inspirada por Deus. Porque não foi da vontade dos homens que escreveram a Bíblia, mas sim foi a vontade de Deus que usou os homens, inspirados por Espírito Santo, para poderem escreverem ou falarem da própria palavra de Deus. O Deus usou os homens como a caneta. A caneta é um exemplo que, quando nós queremos escrever uma carta, não é a caneta que fala, mas nós é que usamos a caneta para transmitir mensagem que nós queremos deixar. É assim também que Deus usou e foi a palavra inspirada por Ele mesmo para esses homens, para poder fazer, saber e entender e deixar ficar para que seja seguido para toda a criatura de hoje. E como vimos também, o nosso professor disse que a palavra é muito boa, mas também ela tem suas partes que corta a pessoa. Corta em que sentido? Ele se deu como no hospital, também podemos apanhar instrumentos, sim, podemos, mas também aqui o instrumento muito essencial é que mesmo nós, se não pegarmos bem essa palavra, vai nos condenar. Então, a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus e nós temos que saber como manejar essa palavra para não irmos à condenação com a própria palavra de Deus. Ela é útil, sim, para todo aquele que também permanece em Cristo. É muito útil para todo aquele que permanece em Cristo. Mas também ela corta para aquele que não faz a vontade de Deus. Para aquele que sai na doutrina de Cristo, ela pode lhe condenar, pode lhe cortar, pode lhe tirar fora. A própria palavra de Deus pode lhe tirar fora. Sendo assim, podemos ver no 2 Pedro 1:16. Quem pode ler para nós? Para vermos esses fatos muito importantes nessa escritura. Por favor, quem pode ler para nós? Segundo, segundo Pedro 1:16 até 21. Alguém pode ler para nós? Irmãos, estamos juntos? Alô, irmãos, vamos falando, vamos procurarmos
os manuais, porque se nós não confrontarmos com as palavras, com a própria Bíblia, aquilo que é o nosso manual, vamos também sairmos e podemos ser enganados. Como vimos, o nosso professor disse que o povo acabava entrando no erro porque era enganado. É para não sermos enganados, a nossa palavra, o nosso manual é nos dirigir naquilo que é verdadeiro. Eu vou ler, já que os irmãos 3, vou 16. ler. Sim, 3:16. 3:16. É 3:16, não é? Sim, segundo Pedro 1:16 até 21. Segundo Pedro 16, não é? Sim. 1:16. 1:16. Aqui tem a palavra, diz, quando lhes temos conhecer poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não conseguimos fábulas, engenhamente inventadas. Nós mesmos vimos a sua grandeza com os nossos próprios olhos. 17. Pois ele recebeu honra, glória da parte de Deus. Pai, quando a voz da suprema glória veio até ele, dizendo: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. 18. E esta voz que veio do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. 19. Assim demos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas, e vocês fazem bem em atendê-la, pois ela é como a luz que brilha num lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe nos seus corações. 20. Acima de tudo, saiba isto: nenhuma profecia na Escritura provém da maneira de pensar pessoal do profeta. 21. Pois chamai qualquer profecia foi feita por vontade humana, entretanto, homens criados pelo Espírito Santo falaram mensagens vindas de Deus. Muito obrigado, irmão. É isto que estávamos a falar, que nós estamos a citar essas passagens bíblicas para não sermos equiados ou não sermos não sermos conduzidos ao erro através da libertinação do homem. Então, aqui o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, disse, no 16, disse que porque não seguimos fábulas enganosas quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nos foram testemunhas oculares da sua majestade. Então, está a nos dizer que a palavra de Deus no Pedro, ele está a nos dizer que temos que não seguir coisas fábulas, não seguirmos doutrinas do homem, não seguirmos
a pessoa que está a falar, mas nós temos que seguir e obedecer à majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro aqui foi testemunha disso. Porque ele afirma assim, porque ele andou com eles. E nós também hoje temos que ser testemunha, porque temos essa palavra que é a palavra de Deus, inspirado por os homens, inspirado por ele para os homens e para poder ficar para nós hoje continuarmos ser e fazer, obedecer, permanecer. No seu versículo 17, ele disse: quando ele recebeu de Deus, vai honra a glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprasse. Então, aqui Deus estava a dizer que ninguém podia pôr outra alicerce, mas sim tinha que se fazer a vontade de Deus, porque ele é que é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e nisso não podemos falar de um outro nome do homem, de uma outra fábula, mas sim, próprio Deus, ele disse que nós temos que seguir a mensagem verdadeira de Deus. Não podemos inclinar com outras doutrinas que não seja a doutrina de Deus. Porque ele, Deus, afirmou aqui a dizer que ele é que é o filho dele, amado. Então, não pode outro nome além desse. No seu versículo 18, ele disse: e esse vos dirigida do céu, ouvimos lá nos mesmos, estando com ele no Monte Santo. Eles estão dizendo, a palavra de Deus aqui, o apóstolo Pedro disse que essa voz foi dirigida dos céus. E eles, como testemunha, ouviram também porque estavam com eles nesse Monte de Sinai. No Monte Santo, desculpa. Então, se essa palavra os apóstolos testemunharam a ser dirigida, nós também temos que fazer valer, não supropormos outros nomes, mas sim aceitarmos que o próprio Deus, ele disse que temos que só fazer para a palavra do Senhor, porque ele é o Filho dele amado, que é Jesus Cristo. Isso por quê? Porque há muitas fábulas, e essas fábulas nem todas são de Cristo. Não são de Cristo. Se formos a ver no Mateus 7:23, o próprio Jesus também disse aos seus discípulos, a dizer que nem todos que falam meu Deus, meu Senhor, irão receber o reino de Deus. Não vão receber, porque esses têm fábulas. Não vão receber o reino de Deus porque estão cheios de fábulas. A fábula pode ser espiritual, pode ser carnal. O espírito pode ser fábula de alguém ver que aquele homem está cheio de espírito, mas quando é um espírito de fábula de Satanás. Então, essa fábula também pode não levar alguém à salvação. Levarmos todo o tempo, mas não chegarmos à salvação, porque nós estamos seguindo fábulas. O meu coração já está cheio de
está sendo conduzido com fábula. Então, é aqui que diz que não pode ouvir essas outras pessoas, tem que ouvir a mim, porque não há outro nome que pode se pôr. Também ouvir a ele é uma coisa muito importante. A exortação nos diz que temos que ouvir só a palavra de Deus, o próprio Deus testemunha que é o Filho dele, nós também temos que testemunhar em fazer, obedecer e seguirmos o mandamento de Deus, o mandamento de Jesus Cristo. Quem somos nós, então, para enfatigarmos outras coisas em nome dele? Aí vamos ser chicotados, como ouvimos, que a palavra também corta, vai nos cortar a própria palavra. A operação da palavra é de você sair fora de Cristo e ele não estar, você não estar nele e ele não estar consigo, porque você já está a enfatigar a palavra de Deus. Já não está a testemunhar como o próprio Deus testemunhou que temos que fazer a vontade do Filho, porque ele é único. Ele é o Filho amado e único. 19, a palavra do Senhor também diz, e demos ainda mais firmes a palavra profética, ao qual bem fazeis estar atento como a uma candeeira que alumia em lugares escuros, até que o dia amanheça e a estrela da salvação surja em vossos corações. Aqui está a dizer que temos que nós sermos firmes, porque nós também que estamos nessa palavra aqui, testemunhamos que Jesus é o Senhor, ele morreu por nós para salvar os meus pecados, então também temos que mostrar essa firmeza. Não podemos ter palavras fábulas, porque nós também temos que servir como um candeeiro que é posto numa mesa para alumiar toda a casa, para a escuridão estar longe. E se nós deixarmos embaixo o candeeiro, deixarmos embaixo da mesa, na verdade não vamos alumiar a nossa casa, que é a casa de Deus, que são nossos corações. Então, cada um de nós tem que acender o seu candeeiro, pôr para trabalhar, para alumiar, para poder a escuridão estar longe, até que chega o dia do Senhor Jesus Cristo para irmos receber a salvação. Esse é o compromisso de cada um que tem que fazer na sua vida cristã. E também é o compromisso de levar esse candeeiro para incendiar para outros. Podemos ver isso em Marcos 15, 16, ou 16, 15, desculpa, não sei se não estou errado, mas vamos vendo Marcos 16, 15. Alguém pode ler para nós? Por favor, alguém pode ler para nós? Assim diz a palavra de Deus, Marcos, no seu capítulo 16. Consegue me ouvir? Sim, consigo, irmão, consigo. Capítulo 16, versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Amém. Amém. A palavra diz do nosso Já Senhor percebi. Jesus Cristo. Desculpa. Muito obrigado, irmão, está pela bem. leitura. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Essa é uma forma também de nós pormos o nosso candeeiro na mesa, de nós alumiarmos para o lugar escuro.
para podermos amanhecer ou podermos fazer chegar às pessoas que ainda estão numa parte fora de Cristo. Então, um cristão também tem que ter esse trabalho para poder sempre permanecer o seu candeeiro em cima da luz, levando a palavra de Deus, também pregando para outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Depois de pregar, o que diz a eles? Podemos continuar um pouco, irmão? Alô, irmão? Podemos. Por favor. 16. Sim. Quem crer e for batizado será salvo, mas Muito quem obrigado. não crer será condenado. Muito obrigado. Essa é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está a dizer que nós, como obreiros de Deus, como pessoas que conhecemos a Cristo e como pessoas que queremos fazermos acender o nosso candeeiro, iluminarmos para todo lugar, disse que se nós iluminarmos para esse lugar, evangelizarmos as pessoas, fazermos ouvir a palavra de Deus. Se essas pessoas também não ouvirem, não somos culpados, eles serão condenados. As pessoas serão condenadas por si mesmo, porque nós já fizemos a nossa parte. Nós já pregamos e já conhecemos a Cristo, já somos salvos. Então, para irmos chegar ao reino de Deus, não temos não temos aquela coisa de dizer só queremos ser nós, só não podemos mostrar a outras pessoas, mas nós conhecemos a Cristo, somos salvos a Cristo. Agora queremos levar essa palavra de Deus para outras pessoas também irem entrar na salvação, para ir reinar com Cristo. Então, é aqui que o Marcos está a dizer que o próprio Jesus estava a dizer que se vocês levarem a palavra de Deus para muitos lugares onde há escuridão e essas pessoas não receberem, as pessoas vão receber a condenação sozinho, porque vocês já fizeram chegar a palavra de Deus. Nós, se fazermos isso, ouvirmos a palavra de Deus, não recebermos, a condenação será nossa. Não será de outra pessoa, porque nós já fizemos chegar para todas as pessoas. Então, aquele que não quer apanhar a condenação, que aceita Cristo, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ir apanhar o reino de Deus. No seu versículo 20, estamos a continuar no Epístola de Pedro, 2 Pedro 1. Estávamos no 19, agora vamos no 20. 20 disse: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, aqui também as pessoas, o apóstolo Pedro estava dizendo que isso que ele estava a falar não era dele, mas sim era aquela parte que foi ungido o Espírito Santo para os homens escreverem a Bíblia. Então, essa particularidade não era da vontade dele, mas sim era Deus que usou os homens para escrever a Bíblia e, por sua vez, essa Bíblia é essa que está a nos dizer aqui. Essa não é a palavra de apóstolo Pedro saindo na cabeça dele ou inventando na cabeça dele. E hoje também está a dizer que não somos nós que estamos a inventar essa palavra. É uma palavra que sempre vem de muito longe, ungida do Espírito Santo. Então, essa é a parte que nos dá a saber que a Escritura é a particular, não é da particular interpretação. Não. Mas sim é a vontade inspirada por Deus para poder fazer, ficar a trabalhar e ficar ensinando
ficar a mostrar a doutrina de Cristo e a mostrando em permanecer, obedecer, também perdoar. Assim é a palavra de Deus que está a dizer. No seu versículo 21, disse que, portanto, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falavam movidos pelo Espírito Santo. Ora, olham só e ouçam só, irmãos. É verdade que o que estamos a falar, o que a palavra de Deus está a dizer, o que o apóstolo Pedro está a dizer, ele está a dizer que o próprio E hoje nós vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Seja bem-vindo todos os alunos. Nós vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e vai ensinar o nosso professor Beto. Beto, com você. Muito obrigado, senhor professor. Muito obrigado por a oportunidade. Antes de mais nada, eu vou pedir minhas sinceras desculpas. Eu gaguejo muito e falo muito rápido. Então, por esta razão, eu peço desculpas para que me entendam bem o que eu vou falando. E neste momento, vamos pedir ao nosso Deus em oração. Oremos. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho e Espírito Santo. Neste momento, dizemos obrigado por tudo que nos tens feito por nós. Agradecemos desta manhã, desta hora, sem ver nenhum constrangimento, nós pedimos, agradecemos em seu nome. E este momento venho te pedir, estamos em tempo de aprender a palavra de Deus, venha que me use como alto-falante, e os alunos que vão ouvindo me ouvirem bem, e assim, chegando no fim também, nós iremos agradecer o teu nome. Não estamos a mandar, mas estamos a pedir, em Jesus Cristo, desejamos amém. Amém. Tá bom, eu vou dar a continuidade à aula que ouvimos aqui com outros professores que passaram da minha atrás. Primeiro vou fazer uma introdução. A Escola Bíblica Mundial apresenta ideologia básica e bíblica. Desde a Bíblia falar, módulo 1, lição 1, a Bíblia é a palavra de Deus, como vimos com o nosso professor Luizinho, e ouvimos também com o nosso professor Cito, e ouvimos também com o nosso professor Jordão. Neste caso, a Bíblia é a palavra de Deus, porque lá tem muitas coisas boas e tem muitas coisas que não são boas. Isso digo porque não são boas para as pessoas que entendem mal a Bíblia e inventam suas coisas, falando coisas que não são de Deus. Então, por esta razão, falei que tem coisas boas e coisas que não são boas. Deixe a Bíblia falar. A Bíblia e a sua inspiração. Segundo Timóteo 3,16, ele está dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, e fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Normalmente, toda a escritura é inspirada por Deus. Deus é que inspirou a escritura e ele é útil para o ensino. Por que é útil? Porque ele ensina sobre o casamento. Sabemos muito bem falar do casamento. O casamento, como diz a Bíblia, o casamento tem direito eu a amar a minha esposa a obedecerem a mim. Então, tudo isso está dentro da Bíblia. Por esta razão, a Bíblia ela ensina sobre o casamento e ensina sobre os filhos também. Os filhos,
um pai tem direito a ensinar o filho a conhecer boas obras de Deus. Um filho tem direito a ensinar os filhos a conhecer no caminho direito de Deus, para que também eles amanhã tenham continuidade à palavra de Deus, enquanto nós já estamos, talvez, em outros mundos, ou estamos mortos. Então, tudo isso, o que ensina é a Bíblia. Ensina também a igreja. Como ensinar a igreja? A igreja, sabemos muito bem que somos nós. Eu sou a igreja. Mas, sendo eu a igreja, como diz a Bíblia, eu sou casa de Deus. Deus fez a mim como a casa dele, e Deus trouxe o Espírito que está a descansar em mim. Então, a igreja somos nós que está a ensinar a Bíblia. Ele corrige. A Bíblia também, não é só, o trabalho não é só de ensinar, ele também corrige os erros. Saber que isto aqui é mau, isto aqui é bom. Por exemplo, na Bíblia está escrito que adulterar é pecado. Então, eu sinto como um cristão, tenho que saber que adultério é pecado. Aí está me ensinando que adulterar ou fazer coisas alheias, ou beber nas bebedeiras, ou mentir, ou roubar é pecado. Então, é por aí que a Bíblia me corrige, porque sei de que isto aqui é bom, isto aqui é mau. Lendo a Bíblia, vejo onde estou errado. Então, nós, enquanto estamos a ler a Bíblia, já sabemos que isto aqui é bom, isto aqui é mau. A bebida é bom, a mentira é... A bebida é mau, a bebida é mau, mas o bom caminho é andar no caminho de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para me salvar. Ele morreu na cruz para meus pecados. Então, Ele já me salvou. Eu também já morri com Ele. Então, por eu ter morrido com Ele, Ele já me salvou. E eu tenho que andar no caminho de Jesus Cristo para amanhã eu reinar com Ele lá nos céus. O que eu preciso mudar, temos que nós sabermos como mudar de uma boa maneira, porque nós, ou uma pessoa que está batizado em nome de Jesus Cristo, ele é nova criação, então deve mudar na maneira de andar. Se ele foi mulherengo, deixa de mulheres. Se ele foi bêbado, deixa de beber. Se ele era mentiroso, deixa de mentir. Se ele fazia coisas que não tinham nada a ver com Deus, deixa tudo, porque ele já é uma nova criatura de Deus. Ele deve fazer a vontade do próprio Deus. E ele educa. Sim, ele educa normalmente. A Bíblia, a palavra de Deus educa. Porque nós temos que normalmente andarmos na vida cristã. A Bíblia mostra a Bíblia mostra melhores maneiras de viver. Sim, isto. Se você é batizado ou ainda não foi batizado, então quer ser batizado, a Bíblia vai mostrar boas maneiras de como você viver nesta terra. Porque você vai deixar de embriagar-se, você vai deixar de adulterar, você vai deixar de tudo. Então você vai entrar no caminho de Jesus Cristo, você vai estar firme em Jesus Cristo. Aí já te educou a Bíblia, porque antigamente você não era de Cristo, você fazia coisas das suas vontades, mas agora é para fazer coisas da vontade de Jesus Cristo, para você amanhã reinar com Cristo lá nos céus. Então, o curso deixa a Bíblia falar. Vimos com o nosso professor Jordão, ele falou do Pedro 3:1, mas lá vamos passar, eu vou tentar passar para lá embaixo. Quando as escrituras vêm de homens, veja o versículo 20 a 21. É aquilo que nós estávamos a ver com o professor Jordão, que vimos no 20 e 21. Então, ele já nos explicou bem. Então, também eu vou tentar continuar mais em frente. Da mesma maneira que os profetas e apóstolos foram criados pelo Espírito Santo,
naquilo que escreveram João 14, João 14, 25 a 26 e 16, 12 a 15. Alguém pode ler aí? Irmão, estou a pedir para poderem ler. João 14, 25. 25 a 26. Sim, Vou fazer a leitura. sim. A palavra do Senhor diz: estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falará lembrar de tudo quando eu vos tenho dito. Acabei Tá lendo bom. João 25, 26 até 26. Valeu. Tá bom. Aqui estamos a ver o próprio Jesus Cristo a falar com os seus apóstolos, a falar sobre o que ele estava a falar de perto. Mas ele tem falado aqui. Mas tudo isso que estamos a falar aqui, meu Pai depois vai vos enviar, depois de eu ter saído convosco, depois de eu estar lá nos céus, meu Pai irá enviar o Espírito Santo e irá vos revelar tudo de uma boa forma, isso que estamos a falar aqui. E, na verdade, depois da morte de Jesus Cristo, depois de ele indo lá nos céus, ele, depois de 40 dias lá nos céus, mandou o seu Espírito e os apóstolos falaram da maneira boa e foram revelados tudo aquilo que estavam a fazer enquanto estavam com Jesus Cristo. Então, nós também, hoje, estamos a seguir isto que está escrito aqui na Bíblia com os apóstolos, isto que está escrito na Bíblia com outros profetas. Então, isto não provém de nós, provém do Espírito Santo. Sim, e a definição bíblica de inspiração é em termos simples. Deus foi causa ou o autor da Bíblia. Normalmente, Deus é autor da Bíblia. Não há outra pessoa que não seja próprio Deus que é autor da Bíblia. Por esta razão, a Bíblia é mais vendida. Por esta razão, a Bíblia em todo o mundo é mais vendida, mas há certas pessoas que só compram a Bíblia e põem tipo nos carros, tipo emblema deles. Mas nós temos que usar a Bíblia de uma boa forma para nos educar, para nos ensinar e para nos repreender esta palavra de Deus. A Bíblia, a sua eficácia. 1 Tessalonicenses 2:13. Estou a pedir um irmão para ler. Primeiro Tessalonicenses Sim. 2:13. A palavra do Senhor diz, no versículo 13: por isso, nós também, sem cessar, damos graça a Deus por quando vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste, a recebeste, não como palavra de homem, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Tá bom. É a palavra de Deus. Normalmente, a palavra que nós somos dados é a palavra de Deus. Nós não podemos ouvirmos a palavra dos homens que eles falam.
pela boca que não sai da Bíblia. Então, nós temos que deixar a Bíblia falar. Outra razão, ainda temos, nós, por exatamente dar graças a Deus, é que, tendo recebido a palavra que Ele nos ouviste, que é de Deus, escolheste e não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, ou os que credes. Então, essa pessoa que crê a palavra de Deus, normalmente está seguindo boa obra. Então, nós não podemos seguirmos a palavra dos homens que não seja a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus faça alguma diferença e seja eficaz em sua vida, você precisa crer nela. Então, nós temos que crer a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos salvar, é a palavra de Deus que vai nos dar a vida eterna, é a palavra de Deus que vai nos educar, é a palavra de Deus que vai corrigir os nossos erros. Então, nós temos que seguir, crer nesta palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas, médulas e apta para definir os pensamentos e o propósito do coração. Então, tudo isso é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma espada. Uma espada, outros dialetos, é katana, não é? Outros dialetos podemos falar de faca. Então, ele corta em dois lados. Se você não saber usar bem a palavra de Deus, pode te cortar. Se você saber usar bem a palavra de Deus, você está rico na vida cristã, você está rico em Espírito Santo, porque vai receber a vida eterna. Esta vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Então, ele se deixou sozinho, morreu na cruz para salvar a mim, para salvar a você, para todos nós querermos nessa palavra de Deus, mas cuidado que não seja espada. Numa comparação entre bisturi, a palavra, os dois cortam para tirar um mal, ou o médico corta para tirar um demônio. E a Bíblia corta para tirar o pecado de nossas vidas. Então, esta palavra de Deus, ele corta para tirar o pecado das nossas vidas. Então, nós, para percebermos isto, temos que deixar a Bíblia falar. Não podemos ouvir a palavra dos homens que não está escrito nessa Bíblia. Há resultados visíveis na vida espiritual das pessoas que da Bíblia apropriam. Nenhum livro humano fez mais do que a Bíblia tem feito na transformação de indivíduos, leis, sociedades e do mundo. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Isso está em Malaquias 2, 7 até 9. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e a sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor, dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho e por vossa instrução
tendes feito tropeçar muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz dispensáveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardai os meus caminhos e vós. Oséias 6:4. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejam sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do Deus, também eu me esquecerei de Deus filhos. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda o quem guarda a lei, esse é feliz. Então, nós, como cristãos, nós, como estamos a ouvir a Bíblia, temos que deixar a Bíblia falar. Quem guarda a lei é feliz. Nós temos que guardar todos os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que morou na cruz para nós sermos felizes no caminho do próprio Jesus Cristo. Não sei se até aqui. Olha só, vocês estão ensinando. Olha, a pergunta é: aonde está o ensinamento? Presta atenção nisso. Presta atenção, vocês estão ensinando. Vocês estão ensinando. Agora, aonde está o ensinamento? O ensinamento está na leitura e na explicação. Então, não basta só ler, porque não vai estar ensinando nada. O ensinamento está na leitura e na explicação da leitura. Quando você explica, e é por isso que cada um de nós precisamos entender bastante. Ler e entender o que ele está falando e passar para os alunos e o versículo está dizendo. Ele sabe ler, ele sabe o que o versículo está dizendo, mas ele não compreende. Então, tem que ler e explicar para ele. Ele sabe ler, mas ele não sabe o que está dizendo. Essa passagem está dizendo isso. Por exemplo, a Bíblia é uma espada de dois gumes. A Bíblia é comparada a um bisturi. O bisturi é uma ferramenta que o médico usa para cortar. A pessoa está com um tumor e o médico usa o bisturi para tirar o tumor. A Bíblia é usada para cortar também, mas para tirar o pecado. Isso é dizer, e se você não usar a Bíblia corretamente, vai se dar mal, entendeu? Então, explicar isso para os alunos. Então, o estudo está num ler e explicar cada versículo. Não basta só ler do início até o fim, pronto. Aí não ensinou nada. Ensinar é dizer, explicar cada parte dessa e está falando aí. Mais uma vez, é bom se vocês querem ser um professor, acha a pessoa. Se você não tiver a oportunidade de ensinar o DBF na igreja, na aula dominical, junta aí um dia que vocês puderem, de vizinho, o irmão da igreja, ensina o DBF para eles. Porque se vocês querem ser um professor, esta é a melhor maneira de ser um professor. Vamos ver o Salomão, depois nós vamos... O Salomão, deixa eu falar para vocês, e o Salomão, a gente já está estudando há tempo isso. Isso que nós estamos estudando com você aí, Salomão, a gente já está estudando. Ele já está na aula de número 3. Salomão? Eis-me aqui, senhor professor.
Então, você vai começar. Hoje, Salomão está, como eu falei, Salomão já está há muitos dias estudando com a gente. Ele já ensinou a aula 1, já ensinou a aula 2 e hoje está na aula 3. Salomão, você, como os outros, vai ter meia hora para passar essa leitura para a gente, ok? Ok, Salomão? Salomão, você Sempre percebe? mais. Sim. Seu microfone está bom? Estou a perceber. Estou a perceber. Ok, então, olá, alunos. Hoje, depois nós vamos parar para conversar sobre todos vocês, ok? Olá, alunos, bem-vindo a todos. Hoje nós vamos estudar a velha e a nova aliança. Quem vai ensinar para a gente é o professor Salomão. Salomão, a aula é com você. Amém. Paz do Senhor a todos, irmãos. Como o professor já havia apresentado ali, nós vamos ter a lição 3, mas antes de mais nada, primeiro precisamos agradecer a Deus. Oremos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Santo de Israel e de todo o mundo, aquele que fez os céus e a terra e todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui para mais uma vez aprender a sua palavra. Pedimos o Espírito Santo. Segundo a sua palavra diz que o Espírito Santo vai vos guiar em toda a verdade e ele vai vos fazer lembrar tudo. Eu quero pedir, Senhor, que seu Espírito Santo possa me tomar e abrir a mente, iluminar a mente, Senhor, dos que estão a vir, para que possam entender a sua palavra de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A minha voz consegue soar bem para todos? Conseguem ouvir bem Sim, todos? irmão, fica à vontade. Estamos já percebendo. Pelo menos do meu lado, né? Muito bem, muito obrigado, irmão Jordão Muiloa. Ei, Olá. Muiola, exato. Muito obrigado. Os outros, não sei se estão conectados, não estão, mas nós vamos. Estão conectados, né? Então, tudo bem. Nós estamos aqui na lição 3. Estamos na lição 3 e eu tenho 30 minutos. Está-se a falar aqui até 21 horas para os que estão em Moçambique, até 21 horas. Muito obrigado. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de fazer entender a todos aqui é o seguinte, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Por favor, minha esposa, eu gostaria que fechasse a porta. Estou na aula. Está lá embaixo de mesa. Estou a pedir fechar a porta. Perdão, meus irmãos. Então, continuando. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, antes de definir, nós temos que entender o que é aliança. Porque nós estamos a falar a velha aliança, que é mosaica, e a nova, que é cristã. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, o que é aliança? Antes de começarmos com a nossa aula, temos que entender o que é aliança. Aliança remete-nos a uma relação de proximidade entre duas pessoas, em que ambas podem ter algumas outras diferenças, mas elas, quando fazem uma aliança, estão a se concordar para caminharem junto, para um não trair o outro. Para um não trair o outro. A fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto, uma união. Isso é que significa aliança. Quando se diz eu fiz um acordo, eu fiz um pacto, eu fiz uma união com aquela pessoa. Para dizer que você está a dizer eu não vou te trair mesmo que as coisas sejam difíceis. Assim que eu dei a minha palavra, vai continuar assim. Isso é que se diz aliança. Ninguém pode trair o outro. Então nós encontramos aqui. É impossível ficarmos confusos ao compararmos os ensinos das duas partes da Bíblia. E eu quero que os irmãos acompanhem ali.
Eu quero que os irmãos acompanhem. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 24, versículo 19 e 20. Levítico, uma coisa muito importante que você vai começar logo a apanhar aqui. Levítico, no seu capítulo 24, versículo 19 e 20. Eu vou proceder aqui. Levítico capítulo 24, versículo 19 e 20. Assim diz a palavra de Deus. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Os irmãos conseguem me ouvir? Perfeitamente, irmão. Queimadura Fica à vontade. por queimadura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. Levítico está a dizer o seguinte: é a lei de Deus. Levítico, Deus disse assim: disse, olha, se alguém desfigurar o rosto do seu próximo, vai ser feito assim mesmo. Se ele queimou o seu irmão no braço, deve ser queimado. Se ele tirar um dente, também deve ser tirado o dente. Se ele queimar, deve ser queimado. Essa é a lei de Deus na velha aliança. Mas já na nova aliança, no Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 38. Acompanhe aí, meu irmão. Mateus capítulo 8, versículo 39. Alguém achou aí? Alguém Dura achou? para si, irmão. Se alguém achou, pode proceder com a leitura. Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. 5:38, a palavra do Senhor diz: Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso mesmo, isso, vamos. Eu, porém, vos digo que não resistais o homem mau. Não resistais o homem mau. Mas a qualquer que de bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Está aí no Antigo Testamento. Foi Deus que disse. Se alguém te queimar, queima também. Se te tirar dente, tire. Mas no Novo Testamento, Jesus, quando vem, diz assim: não pode resistir o mal. Se alguém te bater na face direita, então entrega-lhe a face esquerda. Aí já começa a confusão. Mas como no Antigo Testamento foi o próprio Deus, será que Deus nega-se a si mesmo? Com qual motivo ele permitiu que se alguém te bater, você também deve bater? Se te ferir, também deve ferir. Se te estragar qualquer coisa que a pessoa fizer, você também deve fazer a mesma coisa. Mas no Novo Testamento ele muda. Estes dois textos bíblicos estão nos ensinando verdade oposta? Como entender esta diferença? Mas Deus estaria se contradizendo? Essa é uma pergunta. E nós vamos encontrar a resposta pouco a pouco. A compreensão da diferença entre as duas alianças, ou os dois concertos, os dois pactos, que possuem as suas particularidades, é essencial para nós, para termos um bom entendimento da Bíblia. Este entendimento está ausente hoje em dia. Há muita confusão no mundo religioso e do Novo Testamento, onde encontramos as maiores e mais importantes alianças da Bíblia. Primeiro, nós temos que olhar aquela questão, não esqueci lá logo que lemos aqueles dois versículos. Eu vou explicar posteriormente. Nós entendemos aqui a velha aliança e as suas características. Nós vamos olhar a velha aliança e as suas características, e nova aliança e as suas características. Antes disso, as eras ou as épocas bíblicas dividem-se em três épocas bíblicas, em toda a Bíblia, divide-se em três épocas ou três etapas, que é a época patriarcal, a época mosaica e a época cristã. A
A primeira época do patriarcal compreende os eventos que se deram desde a criação até o Monte Sinai, como Salomão. Esta primeira época, essa primeira etapa da era de patriarca, nós entendemos, patriarcal, os pais, compreende desde Gênesis, quando Deus criou o mundo, quando fez os céus e a terra, criou Adão e Eva, já estava a começar essa primeira época. Essa primeira época deu-se Gênesis, Êxodo, de Gênesis, todo o capítulo aí começa Deus, cria Adão e Eva, a Caim mata Abel, passa lá a Torre de Babel, passa aquela toda geração, vai até Abraão nasce Isaac, Isaac nasce Jacó, Jacó nasce seu filho, chamado José, que foi vendido para o Egito, que as pessoas dizem, mas José do Egito, que é José no Egito, né? Porque ele não é do Egito, mas foi que não conhecia os os filhos de Israel. Aí surge Moisés, que foi criado no palácio. Deus levanta Moisés para poder libertar o povo. Quando ele liberta o povo do Egito para Canaã, quando já estava no deserto, já no livro de Êxodo, quando ele subiu no Monte Sinai, o Monte Sinai, isso onde lá no Egito, na península do Sinai, ele sobe, recebe 10 mandamentos. Aí, quando Moisés recebe 10 mandamentos, a era ou a época dos patriarcal aí já cessou. A época desde a criação do mundo, Malta Abraão, Isaac, já com todos esses, quando Moisés sobe no Monte Sinai, faz aliança com Deus para com os filhos de Israel. Deus lhe dá a Moisés 10 mandamentos. Já estava a começar uma outra era. Essa era chama-se Era Mosaica. Por que é chamado Era Mosaica? Por causa de Moisés, que recebeu os 10 mandamentos. Muitos dizem lei de Moisés. A lei é de Deus, não é de Moisés. Simplesmente porque Moisés foi o portador que recebeu as leis. Então, quando Moisés sobe no Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, já estava a começar a Era Mosaica, que nós conhecemos muito a lei de Moisés, a Era de Moisés. Ele recebe. Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei de Deus, até na morte de Jesus Cristo no Carvalho, nós entendemos, aí começa no Êxodo. Quando nós formos a ler Êxodo, capítulo 20, Deus começa a falar para os filhos de Israel. Aí já estava a começar uma nova aliança. A aliança mosaica. No Êxodo, capítulo 20, Deus falou para Moisés: o Senhor que te tirei do Egito, que te tirei da escravidão de Faraó, não terás outros deuses, não farás imagem. Deus já estava a ditar uma nova aliança com o povo de Israel. Então, essa era mosaica compreende desde o Monte Sinai, quando Moisés estava lá a receber. Moisés estava, quando subiu no Sinai, estava a cessar a era patriarcal, estava a começar a mosaica. Aí mesmo no Monte Sinai, Moisés estava a fechar do outro lado para começar outra era. No Êxodo 20, Moisés recebe os 10 mandamentos, que abrange a era mosaica, de lá do Monte Sinai, quando recebeu, até nos evangelhos. Nós encontramos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde Jesus Cristo morre no Carvalho. Quando Jesus Cristo morre na cruz de Carvalho, começa uma outra era. Essa outra era chama-se Era Cristã, ou Nova Aliança. Essa Nova Aliança compreende desde que Jesus disse o seguinte: já está consumado. Amém. Os irmãos conseguem me ouvir? Em perfeita condição, irmão. Fica à vontade. Amém. Então, quando Jesus ele derrama o seu sangue na cruz de Carvalho, ele diz o seguinte: está consumado. Morreu, ressuscitou Jesus Cristo. Acabou, começou a era cristã. Essa era cristã compreende desde a morte de Jesus até o fim dos tempos, que nós não sabemos
que fiz vai ser amanhã, depois da manhã, só Deus sabe. Essa é a nova aliança que nós estamos a viver. Agora nós vamos ver a velha aliança e o seu estabelecimento e natureza. Foi até o Monte Sinai, e de Monte Sinai os israelitas receberam a lei de Deus. Era o final da era patriarcal e início da era mosaica. Aquela nação que começou com Abraão era a nação das promessas que Deus já havia feito à descendência de Abraão. Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó, Jacó foi mudado o nome para Israel, significa o homem que luta com Deus. Jacó significa enganador. Ele foi mudado, nasceu as 12 tribos de Israel, que agora são chamados israelitas ou judeus. Então, naquele estabelecimento, Deus primeiro chamou Abraão, em Êxodo capítulo 12, e fez uma promessa de uma terra, uma nação, uma bênção universal, através de um descendente, um só. Naquele momento, até quando nasceu Isaac, parecia que aquela bênção viria de Isaac, mas esse descendente se referia-se a Cristo. Então, nós encontramos a velha aliança e o seu estabelecimento de natureza. A velha aliança foi feita entre Deus e Israel. Somente Deus e o povo de Israel são mencionados como participantes da aliança. Deus fez essa aliança com os israelitas. Nós encontramos isso. Você pode abrir sua Bíblia ali, no Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Eu vou ler aqui. Êxodo, capítulo 34, versículo 27. Assim diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito contigo e com Israel. Aí Deus estava a dizer que a aliança que Deus fez, em Deuteronômio nós encontramos, Deuteronômio capítulo 5, versículo 3. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe, monte que ficava na região do Sinai. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos. Entenda uma coisa, eu gostaria de explicar aqui Monte Horebe. Nós encontramos na Bíblia, quando lemos uma parte que vem escrito Monte Horebe, outra parte vem escrito Monte Sinai, outra parte está escrito Monte de Deus. São diferentes nomes, mas refere-se ao mesmo monte. Encontra-se e falar de Monte de Deus é mesmo monte. Então Moisés estava a falar para os israelitas que Deus não fez essa aliança, aquela aliança mosaica. Deus estava a dizer, essa aliança Deus não fez com Abraão, não. Com Abraão ele deu promessa, mas essa aliança Deus está a fazer conosco, está a fazer comigo e com vocês que estão aqui agora a me ouvir. Essa aliança não é com Jacó, não é com José no Egito, não é com Abraão, não é com os outros lá. Deus só deu promessa a Abraão. A promessa passou para Isaac, Isaac para Jacó, para José. Até nós temos a promessa, mas a aliança Deus está a fazer conosco. Conseguem perceber? A promessa Deus fez lá, mas a aliança, essa aliança aqui dos 10 mandamentos, não abrange mais ao Isaac, não abrange mais a José no Egito, não abrange mais a Jacó, não abrange a Abraão, abrange a nós que estamos aqui a ouvir, abrange a nós. Então, a aliança com Israel no Monte Sinai, ou Monte Horebe, Monte de Deus, não incluía os antepassados, aqueles que já haviam morrido antes de Israel chegar no Monte Sinai, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, como os gentios, não os judeus. A aliança estava sendo feita Deus com os israelitas que estavam vivos a ouvir aquelas coisas naquele momento. Então, a aliança tinha como ponto
central, os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos não tinham nada a ver com Abraão. Moisés foi mediador dessa aliança. Ao descrever como se deu a aliança, que eles deveriam vir e cumprir, porque o Senhor só é o único Deus. Ele fez uma afirmação. Moisés pronunciou os 10 mandamentos. Nós encontramos em Êxodo, capítulo 20, encontramos em Deuteronômio, quando se repetiu, capítulo 5, versículo 6 a 21. Estava a se falar a respeito de 10 mandamentos. Logo, a velha aliança, quando nós formos a ler em Romanos, capítulo 7, versículo 7 e 12, diz que a velha aliança, o pecado, servia para definir o pecado. A velha aliança, Deus deu a velha aliança para mostrar ao homem o pecado. Para mostrar ao homem o pecado posteriormente, para poder salvar aquele homem, para poder resgatar o homem na realidade. É como se fosse, eu estou a dar exemplo, arrependimento. Nós, quando alguém diz, epa, me perdoe, porque coisa que a pessoa não vem e falhou. Consegue me perceber, irmãos? Uma pessoa só reconhece os seus erros quando a pessoa de certeza descobre que, epa, eu falhei, eu fiz uma coisa errada. Aí acabou. A pessoa tem como reconhecer. Tem como você dizer, epa, já que você fez isto, a solução é isto e isto. Mas se a pessoa não sabe que falhou, como que vai reconhecer uma coisa que ele sabe que não falhou? E ele continua a viver normalmente. Precisa a pessoa ver a situação e reconhecer, depois dali, posteriormente, se criar solução. Então, a lei foi dada taxativamente para poder definir o pecado, para o homem saber que a situação que ele está não pode ir no céu. Sem esta aliança, o povo judeu não saberia diferenciar entre pecar e não pecar. Eles primeiro precisavam ver a lei de Deus, quando logo iam dizer, na verdade, eu não consigo ir no céu. Na verdade, há uma solução que deve ser dada. A situação está caótica. Se a lei não viesse, o homem ia viver a pecar contra Deus e ele ficar ainda na inocência, que estou bem. A lei vinha para mostrar o homem. E nós, quando lemos Hebreus, pode abrir a sua Bíblia aí ou pode já anotar. Eu vou ler aqui, por causa do nosso tempo, eu vou ler Hebreus, capítulo 10. Diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, poderia aperfeiçoar os que se chegam a ele. Vejam só, a Bíblia está dizendo assim, a lei era uma sombra. Sombra é a reflexão da imagem real, mas não é aquela imagem. É uma imagem. Se alguém é gordo, quando para, se consegue se ver que esse é gordo, mas depois você encontra a pessoa. Então, a lei era uma reflexão, porque as pessoas faziam sacrifício, mas o sacrifício não estava mesmo preparado para poder tirar o pecado da vida do homem. Os sacrifícios do animais não purificavam o pecado. Então, é por isso a Páscoa dos judeus tinha um outro significado. Aquilo, Páscoa era sombra, mas a verdadeira coisa nós encontramos a ceia. A lei foi tutor. Tutor, ou dizemos, a lei era maiaia. Maiaia é uma pessoa que cuida de uma criança. Mas na realidade, quando a criança crescer, nós já não precisamos. Uma coisa que serve para segurar. Ou um tutor. Um tutor está ali para cuidar do assunto de criança enquanto é pequena. Mas basta a criança crescer, ponto final. Não precisamos mais de macaiaia. Nós chamamos aqui na África, né, de macaiaia. Pessoa que cuida de criança. Então, a lei serve de macaiaia. Mas assim que apareceu logo, taxativamente, a criança, quando cresce, nós já não precisamos mais de macaiaia, porque a criança já pode fazer o que é necessário. Amém, irmãos? Amém? Alguém consegue me ouvir aqui?
Irmão, fica tranquilo, estamos a ouvir. Glória a Deus. Fico feliz. Então, sendo assim, eu só fiquei com 8 minutos. Quero deixar um tempo para darem vossas dúvidas. Faltar só 8 minutos. Então, peço os irmãos para olha só, mais uma vez, eu acho e vamos continuar, mas eu acho que vocês estão prontos, mas vocês ainda não estão prontos para fazer uma campanha na cidade. Presta atenção, vocês ainda não estão prontos para fazer uma campanha na cidade, juntar 30, 40, 50 alunos e dar aula, deixa a Bíblia falar. Vocês ainda não estão prontos, mas eu acho que vocês estão prontos para ensinar na igreja, isso aí. Acho que a primeira turma que vocês devem ensinar é na igreja, para os irmãos, entendeu? Depois que você ensinar o DBF todinho para os irmãos, no caso dos irmãos, vai ser, se você for usar o dominical, o tempo vai ser limitado, mas se você juntar um dia de sábado, mas se você juntar aí um dia de sábado à tarde, os irmãos, você pode dar uma aula todinha para os irmãos, no outro sábado da outra, no outro da outra. Aí, para os irmãos, vocês estão prontos para dar essa aula para os irmãos. Eu acho que a primeira turma que vocês deveriam ensinar era os irmãos. E depois, para depois de você ensinar essa aula todinha para os irmãos, aí você estaria pronto para ensinar, para fazer a campanha na rua, juntar 40, 30. Porque quando você faz a campanha, você vai encontrar pessoas super estudiosas. Vai encontrar pessoas que não sabem nada da Bíblia, mas você vai encontrar pessoas que têm uma certa intimidade com a Bíblia. E você vai ensinar para eles. Então, eles vão querer. Eles entendeu? Então, não pode ensinar de qualquer jeito. Tem que mesmo mostrar que tem a capacidade de ensinar. Mas vamos fazer isso na próxima. Eu vou mandar essa gravação para vocês, mas eu não vai ficar. Eu vou para vocês, para me mandar essa gravação para vocês,